É, Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e nós vamos dar continuidade, então, à segunda aula do módulo sobre instrumentos de coleta de dados e procedimentos de coleta de dados. Essa aula faz parte de um curso, de uma disciplina obrigatória de métodos quantitativos em psicologia para o curso de graduação. Vamos, então, compartilhar. Então, nossa aula de procedimentos de testagem, né, foi dividida esse módulo foi dividido em duas partes. No primeiro, nós vimos o que deve constar nessa sessão do projeto de pesquisa, os instrumentos que a gente vai utilizar, o critério Brasil, dígito Espanha e velocidade articulatória. E agora nós vamos ver, então, os procedimentos de testagem e alguns conceitos importantes da psicometria, que são o nível de mensuração e a validade e fidedignidade dos testes psicológicos, instrumentos de medida. Bom, então, aqui uma sugestão, né, de como a gente pode escrever os procedimentos de testagem no nosso projeto simulado, que procura, né, investigar se existe uma associação entre a velocidade articulatória e a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho, né? Então, a gente dividiu a turma em grupos, né? E um grupo vai ficar encarregado da parte da coleta de dados. Um grupo de cerca de 10, entre aproximadamente 66 alunos da disciplina de Psicologia 041, métodos quantitativos, trabalhará na equipe de coleta de dados. Os alunos receberão treinamento de 2 horas na técnica de utilização dos instrumentos e de comportamento durante a entrevista com os participantes. Isso vai ser feito pelo monitor. Será enfatizado no treinamento a necessidade de sigilo, respeito, não coerção e manejo de eventuais sintomas de ansiedade e aconselhamento, caso seja necessário. O recrutamento e assinatura do TSLE, preenchimento do critério Brasil, ocorrerão online utilizando o Google Forms. A testagem também será realizada de forma online em um horário previamente agendado com os participantes através de um e-mail ou WhatsApp. Para a realização dos testes, será necessário que o participante possua um smartphone ou computador com microfone e câmera, de forma a permitir a entrevista através do Google Meet em um ambiente silencioso e não público. A duração da testagem é de aproximadamente 20 minutos. A coleta de dados será acompanhada semanalmente pelo professor através das aulas síncronas e pelo monitor via internet, conforme necessário. Então, essa é a nossa proposta para os instrumentos, os procedimentos de testagem. Agora nós vamos ver, então, alguns conceitos muito básicos, né, de psicometria. Vocês vão ter, ao longo do curso de graduação, várias áreas de várias disciplinas de psicometria, que são para a gente entender as coisas que interessam para o nosso projeto, tá? Então, o primeiro conceito importante que a gente tem que compreender é o conceito de níveis de mensuração, de escalas de mensuração. E isso tem uma importância grande, porque dependendo da escala que a gente usa, a gente pode usar determinadas técnicas estatísticas ou não, tá? E alguns níveis de mensuração permitem usar estatísticas mais sofisticadas, o teste de hipótese baseado na distribuição normal, e outros não. Então, essa ideia do medir, né, significa que você vai atribuir um número a um objeto. Isso é uma definição formal de mensuração. O tipo de número, o tipo de medida que a gente vai fazer depende do uso, da função que o número vai ter. Então, a gente pode ter 3 funções principais do número, tá? Então, uma função do número é identificar objetos. Então, a gente tem, por exemplo, marcas, né? O Fiat 147,
Boeing 747 e assim por diante. No projeto de pesquisa, frequentemente a gente atribui um número a uma determinada característica, por exemplo, o sexo, né? Então, o sexo masculino pode ser 1, o feminino pode ser 2, o feminino pode ser 1, o masculino pode ser 0 e assim por diante. Isso não quer dizer que homens e mulheres difiram entre si, em relação a alguma quantidade, não. Esse número aí ele não tem uso, função quantitativa, ele é simplesmente usado para identificar um determinado objeto. Um outro exemplo do uso quantitativo é o número do telefone, tá? A senha que a gente usa na internet para qualquer tipo de conta que a gente tiver em algum aplicativo, aquilo não tem finalidade quantitativa nenhuma, é simplesmente usado esse número para identificar, é um rótulo que se aplica. Então, esse tipo de escala é o que a gente chama de escala categorial, medida categorial, que você simplesmente atribui um rótulo numérico a um determinado objeto. Esse é o nível mais básico, mais simplesinho, e a única estatística que a gente pode fazer aí é contagem de frequência. Então, a gente pode contar quantos indivíduos tem de uma determinada categoria, quantos indivíduos tem de outra categoria, pode ver se essa distribuição, se ela é diferente ou se ela não é. Muito mais do que isso a gente não pode fazer. Tá? Bom, o segundo uso que a gente pode fazer dos números é ordenar. Isso está ilustrado aqui nessa figurinha, né? Que você tem diversos cidadãos, né, que variam de altura. Se você não tem um metro, né, se você não tem uma escala métrica, você pode dizer, olhando esse aqui é maior que esse é maior que esse é maior que esse. Você pode, inclusive, dizer que como, né, esse aqui, né, é menor que esse, ele vai ser menor que esse aqui também. Tá? Então, você pode fazer esse tipo de inferência transitiva. Mas a gente não sabe a diferença entre o cidadão 1 e o 2, ou 2 e o 3, quanto que ela é, quantos centímetros que ela é, se ela é igual, se ela é diferente. Isso, então, dá origem a uma escala que a gente chama de escala ordinal. Tá? Essa escala ordinal, ela tem essa característica de que a gente sabe que existe uma diferença de magnitude, mas a gente não sabe precisar exatamente o intervalo entre um objeto e outro, entre uma observação e a outra, se eles são iguais, se eles são diferentes, se eles são proporcionais ou não. Tá? Bom, essa escala ordinal ela é um passo acima na hierarquia. Ela permite fazer estatísticas que a gente chama de estatísticas não paramétricas, porque elas não pressupõem a distribuição normal. São estatísticas que são baseadas no ranqueamento, justamente na ordem, né? Na organização de quantos indivíduos se situam abaixo ou acima e assim por diante. Tá? Por último, a gente tem o uso dos números para quantificar. Para quantificar, a gente tem duas maneiras principais, né, de usar os números. A primeira é a cardinalidade, mostrando esse pastor aqui que está usando uma pedrinha para representar cada ovelhinha que ele tem no rebanho dele. Tá? Então, a cardinalidade determina o número de elementos num conjunto. Tá? Então, um conjunto que tem 4 elementos, um conjunto que tem 6 elementos, um conjunto que tem 8 elementos. A diferença entre o 4 e o 6, entre o 6 e o 8, ela é igual, são uma diferença de 2. Por causa disso, ela se chama uma escala intervalar. Tá? Essa escala intervalar, ela identifica a magnitude dos intervalos entre um objeto medido e o outro. Quando a gente fala em cardinalidade, a gente está falando numa escala intervalar discreta, mas essa escala pode ser contínua também, que é quando a gente está medindo. Quando a gente está medindo a massa de um determinado objeto, quando a gente está medindo o comprimento de um determinado objeto usando escala de quilogramas ou escala de metros e assim por diante.
Esses dois tipos, né, de uso quantitativo dos números, né, eles são o que a gente consegue fazer de melhor em psicologia, né, que é utilizar essa escala intervalar que permite fazer estatísticas baseadas na pressuposição de distribuição normal dos nossos dados, que são chamadas de estatísticas paramétricas, e que essas estatísticas paramétricas, então, permitem um uso, né, mais sofisticado. Tá? Além disso, existe um outro tipo de escala, que é a escala de razão, né, a escala racional. Na escala racional, existe um ponto zero, uma origem absoluta. A escala Kelvin de tempo tem uma origem absoluta. Tá? Isso não é usado em muitas variáveis na psicologia, porque a gente não tem um ponto zero de desempenho ou de intensidade de qualquer sintoma que a gente queira medir. Tá? A diferença, então, entre a escala intervalar e a escala racional é que, na escala intervalar, os intervalos são fixos, são conhecidos. Na escala racional, eles também são, mas existe um ponto zero, tá? Que não existe na escala intervalar. Então, essa escala racional ela é muito usada na física, em outras áreas, pouco usada em psicologia. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona o uso de medida numa escala nominal. Então, aqui você tem um determinado atributo, uma escala numérica, né, e você tem um indivíduo A, B ou C, né, ou observação A, B ou C, você vai ver que elas não correspondem a nenhum tipo de diferença de magnitude, de diferença do ponto de vista quantitativo. Tá? Já na escala ordinal, essa diferença pode ser variável. Então, a escala de atributo e a escala numérica, elas podem não corresponder precisamente, mas elas correspondem na ordem. Né? Então, a gente sabe que o objeto, o atributo B, é menor que o atributo A e a medida Y é menor que a X, mas a diferença entre A e B, e B e C, X, Y e Y, Z, pode ser variável, ela é desconhecida, a gente não tem como determinar. Tá? A escala ordinal ela é muito usada para avaliar sintomas. Né? Você quer avaliar sintomas de depressão, ou felicidade da pessoa, daí você diz assim, olha, numa escala de 0 a 10, quanta dor você tem, quão feliz você está, dá uma nota. Né? Então, o critério usado por uma pessoa pode ser um critério completamente diferente daquele que é usado por outra pessoa. Na escala intervalar, não. Existem intervalos fixos, né? Existe uma relação bionívoca. Né? Então, aqui, essa diferença, né? Aqui vai corresponder a uma diferença proporcional na escala dos objetos, vai corresponder a uma diferença proporcional na escala numérica, e ela vai ser constante. E a escala racional, a gente tem um ponto zero. Aqui na escala intervalar, o zero pode se situar aqui, pode se situar em qualquer localização da escala, que não, os dois vão se situar no mesmo ponto. Então, as medidas, né, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As medidas qualitativas podem ser categóricas nominais ou categóricas ordinais. Nas categorias nominais, a gente tem categorias independentes umas das outras, etnia, nacionalidade, sexo. Né? Ordinal, categorias que mantêm uma relação de ordem entre si, podendo ou não ser regulares, escolaridade, classe social. A quantitativa discreta, a gente tem números inteiros, sem frações, como em contagem, instituindo um conjunto finito, número de filhos, idade em anos, e assim por diante. Na contínua, números que podem assumir valores fracionários. Normalmente tem intervalos de valor bem definido, mas um conjunto infinito de valores possíveis, como, por exemplo,
a estatura e o peso. Bom, existe uma hierarquia das escalas de mensuração. Isso é importante que a gente saiba, né? No topo da hierarquia está a escala racional, a intervalar, a ordinal e a nominal. Então, isso é importante porque o nível de informação transmitido varia nessa hierarquia. Então, o ideal é que a gente consiga medir, que a gente consiga trabalhar no nível superior da hierarquia. O ideal seria que a gente tivesse medidas numa escala racional. A gente não tem isso aí na psicologia. Então, o nosso ideal é trabalhar com a escala intervalar. Se não der, a gente trabalha com uma escala ordinal. Para medir estados subjetivos, que dependem de um juízo da pessoa, a gente não tem outro recurso a não ser utilizar uma escala ordinal. A questão que tem é o seguinte: se você mede na escala intervalar, você pode transformar os seus dados na escala ordinal, e se você mede na escala ordinal, você pode transformar os seus dados na escala nominal. Mas você não pode fazer o oposto. Você pode descer de nível, mas você não pode subir. Você não pode pegar uma medida feita na escala nominal e transformar numa medida na escala ordinal. Isso é importante. Eu vou voltar um pouquinho aqui para trás, porque a gente estava discutindo, né, essa questão do nível socioeconômico, né? Então, o nível socioeconômico, tal como medido pelo Critério Brasil, ele considera o grau de instrução do chefe da família, mas ele utiliza uma escala que ela é categorial, que ela permite estabelecer uma ordem, tá? Mas ela não permite estabelecer uma relação de quantidade. Por causa disso que é importante que quando a gente vai o número de anos de escolaridade é uma variável muito importante do ponto de vista socioeconômico. Então, a gente medir o número de anos de escolaridade permite fazer estatísticas mais sofisticadas do que utilizar aquela medida ordinal, categorial ordinal, que é usada no Critério Brasil. Então, se a gente tem anos de escolaridade, a gente pode transformar os anos de escolaridade, né, em uma dessas categorias aqui, e organizar elas numa determinada ordem. Mas, a partir dessas categorias, a gente não pode inferir o número de anos de escolaridade. Por quê? Porque a pessoa pode ter desistido no curso, depois ela pode ter voltado, ela pode ter repetido um ano, e assim por diante. Tá? Então, essa é uma diferença importante. A gente pode, então, descer na escala, do intervalar para o ordinal, do ordinal para o nominal, mas a gente não pode subir. Tá? Não tem como subir do nominal para o ordinal ou do ordinal para o intervalar. Isso tem implicações, né, do ponto de vista estatístico. Então, na escala nominal, a gente pode usar estatística de frequência, de ocorrência. Na escala ordinal, a gente usa essas estatísticas baseadas em rank, que se chamam de estatísticas não paramétricas. E na escala intervalar é que a gente consegue usar as estatísticas mais sofisticadas, baseadas na distribuição normal, que se chamam estatísticas paramétricas. Elas têm esse nome paramétrico porque exige essa distribuição normal, a sua aplicação. Então, nós vamos ver agora duas pílulazinhas, tá, de psicometria. A psicometria é a área da psicologia relacionada, né, com a construção, validação, normatização dos instrumentos de medida em psicologia. É uma área extremamente sofisticada, muito produtiva, muito ativa, e a gente se baseia em dois conceitos importantes, que são os conceitos de validade e fidedignidade, que a gente vai procurar discutir com vocês agora. Tá? Então, existem dois modelos teóricos que fundamentam a construção dos testes psicológicos, que é a chamada teoria clássica dos testes, tá, e a teoria da resposta ao item. A teoria clássica, como o nome diz, é mais antiga, a teoria da resposta ao item é mais
recente e mais sofisticada. Então, a teoria clássica dos testes, ela diz o seguinte, que o score observado, o score que o indivíduo obteve, por exemplo, num teste de inteligência, ele vai ser igual ao score verdadeiro, que é o que a gente está querendo estimar, e uma medida de erro, tá? Que sempre ocorre quando a gente está medindo. Tá? Então, a validade é isso. Se o instrumento mede o construto que a gente está querendo medir. Se ele mede personalidade, se ele mede inteligência, se ele mede memória de trabalho, se ele mede processamento de informação ou não. E a fidedignidade é o erro, né, que ocorre nessa medida. Então, o score observado ele vai ser igual, né, à medida verdadeira do construto mais um termo de erro. Tá? Bom, a ideia, né, do erro é assim, esse erro ele pode ser sistemático ou aleatório. Então, vamos supor que você está querendo acertar no alvo, às vezes você acerta, às vezes você não acerta. Então, esse tem um determinado erro. Esse erro pode ser sistemático, quando existe, né, uma determinada... Você só consegue acertar numa determinada região. Por quê? Porque existe um erro de calibração. Né? O instrumento está calibrado exagerando a medida num lado ou no outro. Então, isso aqui seria, por exemplo, a situação na qual você vai atirar num alvo e está usando um prisma que desvia sua visão para um determinado lado. Então, esse é o aspecto mais importante, né, que a gente tem que prestar atenção quando vai construir um teste, quando vai aplicar. A gente não pode variar, né, as instruções ou a maneira de aplicar o teste de um momento para o outro, porque se você varia de forma sistemática, você vai introduzir esse tipo de erro. E o erro aleatório é um erro que ele é bem mais difícil de controlar, bem mais difícil de prever, porque ele é circunstancial. Sempre que você repete a medida, você vai ter algum tipo de erro. Isso pode estar relacionado a variáveis que não são sistemáticas, que fogem ao nosso controle, como, por exemplo, né, cansaço do examinador, cansaço do examinando, e assim por diante. Ou problemas emocionais, falta de cooperação, falta de engajamento do examinando no processo de mensuração e assim por diante. Tá? Bom, existem estatísticas, né? Vocês vão aprender isso aí na disciplina de estatística, que a gente só precisa mencionar, que permite que a gente calcule esse erro padrão. Tá? Feitas diversas medidas, a gente pode calcular o termo de erro e padronizar esse termo de erro, botar esse termo de erro numa escala baseada no desvio padrão. Então, se chama erro padrão. Tá? Quanto menor o erro padrão, mais fidedigna vai ser a escala. Né? Quer seja o erro sistemático, quer seja o erro aleatório. Né? Quer dizer, então, nesse caso aqui, o erro padrão menor significaria que a distância entre a resposta e o alvo, né, vai diminuindo. E aqui também, que a dispersão das respostas em torno do alvo diminui. Então, isso é avaliado por uma estatística que se chama erro padrão. Tá? Bom, modernamente, o pessoal está usando cada vez mais uma abordagem teórica dos testes que se chama teoria da resposta Witten. Existem várias propostas. Né? Uma proposta é um modelo matemático, né, chamado de modelo de Rasch, escala de Rasch, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, eu só vou colocar o dado para vocês. Então, essa escala de Rasch, ela cria, né, ela faz uma transformação logarítmica dos dados e ela cria uma escala comum na qual é colocada a dificuldade dos itens, tá, e o desempenho das pessoas. Então, aqui tem o Bob, o Chen e a Lucy, que fizeram um teste que tem 10 itens, que tem esse grau de dificuldade, de 1 a 10. Tá?
e é colocado o desempenho do Bob, do Chen e da Lucy numa mesma escala, né, que é essa escala logarítmica, que a ordem de dificuldade dos testes. Isso faz com que a gente consiga dizer que a Lucy tem mais do que o Chen e o Chen tem mais do que o Bob numa determinada habilidade, num determinado conhecimento, numa determinada dimensão que a gente está querendo medir. Essa modelo de Rasch ele é extremamente importante, usado cada vez mais. Vocês todos entraram na universidade fazendo o Enem. Né? O Enem é construído, né, com base nesse modelo de Rasch, né, e que permite, então, situar, né, o nível de habilidade, de conhecimento dos estudantes conforme o grau de dificuldade dos itens numa escala comum que é obtida a partir de uma transformação logarítmica. Né? Isso é coisa mais complexa, só para informar vocês que existe, né, que um dia vocês vão muito prazer sendo apresentados. Tá? Bom, e aqui nós vamos discutir, então, alguns conceitos, né, relacionados à qualidade e fidedignidade. A psicometria, né, é a ciência da elaboração, validação e normalização das medidas dos fenômenos psicológicos. A mensuração e atribuição de números objetos a partir de uma escala, né? E o construto são os objetos das medidas psicológicas. Os construtos são abstratos, eles são internos, eles não são observáveis, eles são teóricos e eles são medidos indiretamente, são inferidos a partir de observações do comportamento. Então, a medida em psicologia é sempre uma medida indireta, a não ser que você esteja medindo a frequência de determinados comportamentos. A validade de construto, então, consiste na estimativa do grau em que um determinado instrumento mede o construto que ele se propõe a medir. É meio tautológico, mas é assim mesmo. Tá? Então, a validade de construto é uma estimativa do grau em que o teste mede aquilo que ele se propõe a medir. E a fidedignidade é uma estimativa da precisão com a qual um construto é medido. Tá? Vamos ver um pouquinho mais. Essa é uma figurinha clássica na psicometria que ajuda a gente a diferenciar esses conceitos, né, de validade e fidedignidade. Então, esse aqui é um teste que ele é confiável, mas ele não é válido. Tá? Então, você vê que as respostas ocorrem todas, né, numa região muito restrita, né? Então a dispersão dessas respostas é pequena, mas elas não conseguem acertar o alvo. Essa aqui é uma medida, tá, que ela tem baixa validade e baixa confiabilidade, baixa fidedignidade e confiabilidade são a mesma coisa. Então, o termo de erro é grande, né? E, vamos dizer assim, a probabilidade de acertar o alvo, né, de medir aquilo que pretende medir, é relativamente baixa. Essa aqui é uma medida que ela não é confiável, não é fidedigna e ela também não é válida. Ela não é fidedigna porque as respostas são muito dispersas e que elas passam longe do alvo. Tá? Essa aqui se aproxima, essas aqui nem tentam se aproximar. E aqui uma medida, né, que ela é tanto fidedigna, que o termo de erro é pequeno, quanto ela é válida, ela está chegando no alvo. Então, validade e fidedignidade são irmãs siamesas, são as características mais importantes dos testes. Então, isso aqui, para voltar de novo, né, esse conceito que a gente já conversou com você sobre a rede nomológica, né? Então, a rede nomológica são as relações complexas que existem entre os construtos entre si, entre as observações do comportamento e entre os construtos e as observações do comportamento. Tá? No caso, né, do nosso projeto de pesquisa, a gente tem dois construtos importantes: a velocidade de processamento, né, e
a memória de trabalho verbal. Então, existem as relações, né, entre a velocidade de processamento e a capacidade de armazenamento e processamento da memória de trabalho verbal. Então, nós queremos testar a hipótese de que existe uma associação entre esses dois construtos. Que quanto maior a velocidade de processamento, maior a capacidade de armazenamento e de processamento na memória de trabalho verbal. Só que não tem como observar a velocidade de processamento e o armazenamento e processamento de memória de trabalho verbal. Então, eu preciso operacionalizar esses meus construtos sob a forma de de medidas comportamentais, sob a forma de testes. Então, no nível observacional, a gente vai ter, então, dois testes: a velocidade articulatória e o digit span. Tá? Bom, a rede nomológica é o conjunto complexo de relações entre os diversos construtos entre si, entre as diversas observações comportamentais entre si e entre os construtos e as observações comportamentais. Então, quando a gente está falando em validar o teste, a gente está querendo construir essa rede nomológica. Então, a rede nomológica é o que confere validade a um teste, que confere validade de construto a um teste, a um instrumento e a um estudo que a gente está querendo fazer. Então, vocês vejam que é um processo bastante complexo, tá? E que é um processo que leva anos. Tá? Então, não é através de um estudo, de meia dúzia de estudos, que você vai conseguir estabelecer a validade de construto de um determinado teste. Isso geralmente envolve dezenas, centenas de estudos, muitos anos de trabalho por diversos pesquisadores, até que você consiga dizer que realmente um teste tem evidências de validade que são convincentes. Tá? Bom, que tipos de evidência de validade a gente dispõe? Tá? Então, atualmente, tradicionalmente o pessoal foi descobrindo, né, categorizando um monte de diferentes tipos de validade. Então, tinha validade disso, daquilo, validade do outro, assim por diante. Há uns 10 anos atrás, a Associação Psicológica Americana nomeou um comitê, e esse comitê, então, propôs uma classificação das evidências de validade e considerou que validade é sinônimo de validade de construto, ou seja, validade de construto é uma estimativa do grau em que um instrumento mede aquilo, construto psicológico, aquilo que ele se pretende medir. E você pode ter diversas estratégias para construir essa rede nomológica. Então, são evidências de validade usando diferentes estratégias. Quais são essas evidências de estratégia? Então, o primeiro tipo, né, é baseado no conteúdo. Existe um tipo específico chamado validade de face. Então, aí a pergunta é assim: a velocidade articulatória é um bom indicador da velocidade de processamento? O teste DigitSpan é um bom indicador da memória de trabalho verbal? Geralmente, essa validade de conteúdo, né, ela é estabelecida quando a gente está construindo um teste, fazendo juízos de peritos. Então, a gente pergunta a opinião, né, de um grupo de peritos, lá meia dúzia de pessoas que são especialistas numa determinada área da psicologia, na construção de testes e assim por diante. Tá? O outro tipo de evidência de validade é a evidência baseada no processo de resposta. A evidência baseada no processo de resposta, você aplica o teste para a pessoa e aí você faz uma entrevista e ela te descreve que tipo de estratégia ela usou para responder o teste, e aí ela vai te dizer se ela acha que a velocidade é importante ou não é, que é a memória de trabalho. Vamos supor, você quer fazer um teste de pensamento crítico, de raciocínio crítico. Então, você dá a tarefa e aí você vai fazer uma entrevista perguntando para as pessoas que tipo de estratégias cognitivas
elas utilizaram para responder aquela tarefa. E aí você vai ver, de uma maneira qualitativa, se realmente, né, ela utilizou estratégias de raciocínio para resolver e quais estratégias que foram usadas para resolver aquela tarefa. Tá? Depois existe a evidência baseada na estrutura interna. Tá? Evidência baseada na estrutura interna é obtida através de várias estratégias, né, baseadas num procedimento que é a análise fatorial. Tá? Então, a análise fatorial ela analisa correlações entre os diversos testes entre si. Então, um exemplo mais bonito que tem de validade baseada na estrutura interna é a inteligência, tá? Usando já desde a análise fatorial foi inventada na década de 1930, então quase 100 anos atrás, os pesquisadores observaram que as intercorrelações entre os diversos testes de inteligência era muito alta. Então, se uma pessoa tira um resultado bom num subteste, ela vai tirar um resultado bom no outro subteste, no outro, no outro, no outro. E essa análise fatorial é uma estimativa, né, desse grau de comunalidade que existe entre os diversos testes, e aí que se originou um conceito, né, que é chamado o conceito de fator G da inteligência, né, que é a habilidade cognitiva geral do indivíduo. Então, existem outros fatores também de segunda ordem, né, que foram identificados. Então, um deles é a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Então, esses diversos testes que têm correlações altas entre si, eles se agrupam em dois grupos principais de correlação. Um que se chama inteligência fluida, que depende mais da genética, né, tem uma influência genética maior, que depende menos da educação. Tá? E que um exemplo típico é todas as tarefas que envolvem velocidade de processamento. Por outro lado, outro tipo de inteligência recebeu o nome de inteligência cristalizada, e ele depende menos da genética, depende mais da educação. O exemplo típico é o vocabulário. Então, esse é um tipo de evidência, né, baseada na estrutura interna do teste, que você te permite identificar variáveis latentes, né, ou seja, variáveis que não são observadas, como, por exemplo, o fator G, ou a inteligência fluida, ou a inteligência cristalizada, ou os fatores da personalidade, os famosos 5 fatores da personalidade. Tá? Depois a gente tem evidências baseadas, né, na relação do score no teste com outras variáveis. Então, essas evidências elas podem ser convergentes, discriminantes e de critério. Tá? Convergente é quando você tem correlação de um determinado teste com o outro. Então, isso sugere que eles medem a mesma coisa. Discriminante é quando a correlação é baixa. Tá? Se um teste A tem pouca correlação com o teste B, significa que o teste A e o teste B medem coisas diferentes. E a validade teste-critério, ela pode ser preditiva ou ela pode ser concorrente. Isso é muito utilizada no diagnóstico. Né? Por exemplo, você desenvolve um instrumento, uma escala para avaliar sintomas de depressão, tá? E aí a validade critério concorrente é ver se concorda com o diagnóstico feito pelos psiquiatras, feito de maneira clínica pelos critérios do Manual Diagnóstico Estatístico. Tá? E a validade preditiva é saber se existe uma relação, por exemplo, entre o nível de intensidade dos sintomas e o prognóstico da pessoa, se a pessoa vai responder melhor ao tratamento, se ela vai responder pior, se a duração dos sintomas dela vai ser maior ou vai ser menor. E, por último, tem a evidência baseada nas consequências da testagem. Quer dizer, o que você faz com o resultado do teste. Então, esse aí é o critério, né, do valor subjetivo, clínico, educacional de um teste. Então, por exemplo,
um teste, né, de inteligência, que a pessoa tem um desempenho lá abaixo de menos do que 2 desvios padrões abaixo da média, ele é preditivo, né? Então, ele, do ponto de vista de critério, ele vai indicar que essa pessoa vai ter dificuldade para aprender na escola. Ela vai precisar de algum tipo de ajuda, né, especial para aprender. Então, a consequência disso é que você tem que oferecer algum tipo de intervenção pedagógica especializada para essa pessoa, senão ela não vai ter condições de assimilar um determinado currículo que você está propondo para ela. Tá? Então, isso aqui, pilulinhas muito rápidas, né? As evidências de validade de construto, tá? Os 2 tipos de tarefa que a gente está usando, né? O critério Brasil também, a velocidade articulatória, né? São tarefas amplamente utilizadas na literatura que têm, né, evidências de validade, né? Por exemplo, validade convergente, né? A velocidade articulatória se correlaciona com a memória de trabalho, validade convergente, a memória de trabalho se correlaciona com a inteligência, validade preditiva, a memória de trabalho é preditiva do desempenho escolar, do desempenho acadêmico, do desempenho do indivíduo numa determinada profissão, desempenho ocupacional dele, e assim por diante. Né? Aqui, só para dar uns exemplos, né, de validade convergente e validade divergente. Então, aqui a gente está usando, isso é um exemplo baseado no inventário Beck. O inventário Beck é uma escala famosa que é utilizada para medir sintomas de depressão, é uma das mais usadas. E aqui a correlação, né, entre o inventário Beck e um outro inventário chamado SES-D, né, que é uma outra escala, mostrando que existe uma correlação. Então, quando existe essa correlação, a gente pode dizer, não, olha, essas duas escalas estão medindo sintomas de depressão. Tá? Por outro lado, a correlação entre o inventário Beck e um indicador de saúde física do indivíduo é inexistente. Então, isso aqui é um exemplo de validade discriminante e um exemplo de validade convergente. O inventário Beck mede depressão, mas não mede saúde física. Se ele medir, mede muito pouquinho. Tá? Continuando no inventário Beck, nós vamos falar agora sobre a validade de critério concorrente. Tá? Então, aqui, conforme o inventário Beck, né, o resultado, se a pessoa é considerada deprimida ou não deprimida, qual é o diagnóstico do psiquiatra. Então, os indivíduos que são considerados não deprimidos pelo psiquiatra têm um score no inventário Beck menor do que os indivíduos que são considerados deprimidos. Tá? Mas, além de permitir identificar se o indivíduo é deprimido ou não é deprimido, o score no inventário Beck, ele tem uma concordância, tá, com o julgamento clínico do psiquiatra, ou seja, não tem depressão, depressão leve, depressão moderada ou depressão grave. Então, esse é o tipo, né, de evidência obtida em estudo após estudo e tal, que faz com que o inventário Beck seja o que ele é, ou seja, ele é uma medida muito utilizada na psicologia clínica e na psiquiatria, porque ele realmente tem validade e tem fidedignidade. Tá? Agora, aqui alguns exemplos, né, da validade de critério preditivo. Tá? Então, aqui a altura do Hugo, quando ele tinha 2 anos de idade, e aqui a altura do Hugo, quando ele tinha 18 anos. Então, aqui você tem a altura aos 2 anos de idade, a altura aos 18 anos, você vê que existe uma correlação. Então, você pode dizer que o comprimento da criança aos 2 anos de idade, ele é preditivo do comprimento da criança aos 18 anos de idade. Existe essa relação, ela existe, mas ela é bem mais fraca, né, quando você vê a altura da mãe e a altura do filho aos 18 anos de idade. Tá?
Então, se vê que essa relação existe, mas ela é uma relação mais fraca. Por que existe essa predição? Bom, provavelmente porque a mãe e a criança compartilham, né, genes, e compartilham um ambiente, características sociais, nutricionais e assim por diante. Né? Então, segundo, né, essa convenção estabelecida pela Associação Psicológica Americana, toda validade é sempre de construto. O processo de validação de instrumento é complexo, requerendo vários estudos. Nunca termina. Diferentes estratégias e fontes de informação contribuem para estabelecer a validade de um instrumento. Não existe validade genérica de um instrumento. O instrumento ele é sempre válido para um determinado uso, para uma determinada população. A validade é sempre estabelecida para uma determinada finalidade, com uma determinada amostra em um determinado contexto. A realização de diversos estudos contribui para construir uma rede nomológica que permite fazer inferências teóricas, construtos não observáveis, a partir de medidas ou observações do comportamento. Então, isso aqui a gente chama de validade. As evidências de fidedignidade. Então, tem vários tipos, aqui a gente vai discutir 3 que são mais importantes, que é a fidedignidade teste-reteste, que tem a ver com a estabilidade temporal das medidas repetidas. Então, se eu medir a inteligência da pessoa ou a altura da pessoa hoje, vou repetir essa medida daqui 2, 3 semanas, qual vai ser a concordância entre elas? Fidedignidade interexaminadores. Se um psiquiatra dá o diagnóstico de depressão usando determinados critérios, né, ou usando uma determinada escala, qual é a probabilidade de que o psiquiatra B, C, D, quer dizer, que outros profissionais vão dar esse mesmo diagnóstico. E a consistência interna é uma medida da correlação dos itens entre si e dos itens com o score total. Tá? Então, essas evidências de fidedignidade, elas dependem, né, de estratégias de investigação diferentes. Então, a teste-reteste, você tem que fazer um estudo longitudinal. Você tem que fazer uma medida hoje e outra medida daqui 2, 3 semanas. A fidedignidade interexaminador, você tem que examinar os mesmos objetos, os mesmos participantes por diferentes examinadores. E a consistência interna é mais fácil de estabelecer. Você faz uma medida, né? E aí você vê se os testes, se os itens do teste, se eles se correlacionam entre si e se eles se correlacionam com o total. Ou seja, se eles medem de forma fidedigna um mesmo construto que supostamente o teste foi delineado para medir. Então, a fidedignidade teste-reteste, né? Você mede a altura das pessoas, né? Então, a primeira medida e a segunda medida, e vê a correlação da primeira medida com a segunda medida. A fidedignidade interexaminadores, né? Você observa alguma determinada dimensão, né? Então, o observador marca e o observador match tem essa correlação que é mais alta, já o observador marca e o observador iter tem uma correlação que é mais baixa, porque a dispersão aqui maior, isso aqui fica tudo mais próximo, né, uma determinada linha. Né? Então, é isso, pessoal, que a gente tinha que falar sobre os instrumentos e procedimentos de medida e sobre alguns, né, dos conceitos de psicometria, né, os conceitos de escala de mensuração, validade de construto e fidedignidade. Muito obrigado e até a próxima.